sejam todos bem-vindos a mais um quadro da Alma do Negócio. A Alma do Negócio é um podcast voltado para desenvolvimento profissional e cases de sucesso. Eu sou a Kellen Costa, uma das hosts desse quadro, e hoje comigo a Renata Silva estará apresentando o segundo episódio, né, Renata? Exatamente. E hoje, no segundo episódio do quadro A Alma do Negócio, nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, a coragem das mulheres em se posicionar e fazer história no mundo dos negócios. A nossa convidada de hoje é uma mulher empreendedora, dentista desde 2011, casada, mãe do João Inácio e idealizadora da clínica Unique, Odontologia e Saúde Integradas. E a Unique tem como objetivo proporcionar uma experiência em saúde pensando no bem-estar individual de cada paciente. É isso mesmo, Roberta? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Muito Roberta obrigada. Rocha, nossa convidada de hoje. Muito obrigada. Obrigada, Kellen, a Lisa, pelo convite. Renata, por ter feito esse intermédio. vídeo. Vai ser minha âncora de hoje. Isso aí, vamos lá. Como é que a gente fala depois dessa voz da Renata aí? Não, mas que linda! Mas a gente consegue. A gente consegue? A gente tem ela tem propriedade, né, no microfone. Mas a gente vai pegando por osmose. Claro, sabe? vamos aprendendo, né? Obrigada, Ô, querida. Roberta, vamos então começar pelo início, né? Vamos. Então, conta um pouquinho pra gente como foi o teu início no empreendedorismo e pode, assim, ó, vir lá de baixo se tu tiver história pra nós. Tá, então quero agradecer demais, tá, gurias, pelo convite. Muito obrigada, adorei, fiquei muito feliz, contente, lisonjeada mesmo. Ai, que bom. Parabenizar vocês também pelo espaço, tá muito lindo, muito, com certeza vai dar tudo muito, muito certo, já tá dando. Obrigada, obrigada. O começo, na verdade, quando eu era pequena, eu não queria ser dentista, eu queria ser aeromoça Olha só. e conhecer o mundo. Sim. Mas daí eu fui descobrindo que eu era muito mais enraizada do que eu pensava e sempre amei Santo Antônio, gosto muito de morar aqui. E aí fui para outros lados, assim, não existe ninguém da área da saúde na minha família. Sou a primeira dentista, primeira da área da saúde mesmo. Que história linda, não imaginava? Eu também não. Verdade. Sempre tem um dentista que puxa fila, né? Não, realmente, não tinha ninguém. Isso deixou o caminho bem difícil. É verdade. E eu pensava em ser arquiteto, na verdade. Olha só. E aí, né, a gente tem que resolver muito nova, assim, muito jovem. E com 17 anos, eu acho que eu vou fazer odontologia. É uma coisa, assim, que eu acho que eu achava interessante. Mas não que eu já fosse apaixonada pela profissão, isso não. Se descobriu, então. Isso. Aí passei no vestibular. E aí meu pai me disse, minha filha, não tem ninguém, né, da nossa família. Sim. Quem sabe outra coisa, né? E aí eu disse, não, pai, eu quero, vou tentar, vou lá, vou fazer um semestre, né, e de repente. E realmente, no segundo semestre, eu me apaixonei pela odonto e eu sabia que era realmente aquilo que eu queria fazer. Me formei, com 22 anos eu já estava formada e já comecei trabalhando. Comecei num consultório particular de uma grande amiga minha. Fiquei ali por 1 ano e pouco, mais ou menos. Depois eu saí para montar um consultório em Osório. Olha. Fiquei com um consultório montado em Osório, com um grande profissional de lá. E depois eu montei meu consultório aqui em Santo Antônio, voltei, dentro de uma clínica, de um centro clínico médico. Daí, desde então, fiquei 8 anos com o consultório dentro dessa clínica médica. Assim. E tu poderia dizer que em algum desses momentos a Unique já estava ali dentro, ou tu acha que... Não, a Unique tá aqui dentro faz tempo. A Unique nasceu no teu coração, então, há muito mais tempo antes sim. dela... Ela foi gestada muito mais tempo no teu coração antes dela nascer de fato. Sim, com certeza. Há muitos anos, assim, eu venho pensando exatamente o que eu queria para mim, assim, pro meu negócio, qual que era o meu futuro, né, na odontologia. Eu sabia que eu queria integrar outras áreas da saúde, né, queria um espaço, né, tudo isso, assim, era muito formado, já era uma ideia muito formada na minha cabeça. Mas eu nunca imaginei que seria agora, assim, seria tão rápido, né, na verdade. Mas a ideia já tá comigo há bastante tempo. Deu mais ou menos quanto tempo, assim,
da tua mudança, o final, assim, tu disse que foi rápido. Eu pergunto isso porque aqui na Alma, por exemplo, no nosso primeiro episódio a gente comenta, né? Foram 6 meses. Que vocês ficaram tava- pensando? Já tava a raizinha lá no nosso coração, mas foi 6 meses. Já tava tudo Pro pronto. negócio acontecer. Pro negócio Não, acontecer. Não, eu fui realmente muito rápido. Ah, Era uma quarta-feira, eu acho que 17 ou 18 de dezembro deste ano que passou agora. E o que acontece? Eu sempre quis... eu sabia o modelo do negócio que eu queria, sabe? Eu não conseguia imaginar ele, assim, fisicamente. Mas eu sempre soube o modelo de negócio que eu queria, né? Como que eu queria fazer o atendimento às pessoas. E, na verdade, esse foi o start, assim, para eu realmente, né, sair e mudar tudo. Como eu trabalhava num centro clínico de muitos pacientes, de um volume muito grande de pacientes, né? E diversos também. Diversos. Aham. Sim, de diversas áreas. Diversas áreas, Isso, Aham. de muitas áreas. Sim. A gente não conseguia, devido à demanda, né, de pacientes, a gente não conseguia ter esse envolvimento com o paciente, esse tratamento mais humanizado, sabe? A gente identificar qual o problema do paciente e conseguir tratar ele, assim, como um todo. sim. Era uma coisa mais no automático. Era mais fluxo, então. de Exatamente, era mais fluxo. Realmente, devido à alta demanda, era um Sim, negócio muito sim. diferente, né? E aí, na verdade, são propósitos, né? E cada empresa tem o seu e... Sim, com certeza. E aí, foi aí que um dia, simplesmente, eu acho que tá na hora. E o meu marido já vinha. Ai, Roberta, quem sabe? Vamos. Já tava plantando aquilo, né? E aí, um dia, acho que agora é a hora. Isso foi de manhã. À tarde, eu já estava avisando que dentro de um período eu estaria saindo. Né? Foi muito... foi a decisão... Quando eu tomei, realmente foi uma decisão, assim, que eu tomei dentro de mim, sabe? Vou sair, tô indo. Falei com a minha família, todo mundo, não, vai, né? Vamos te apoiar, vamos lá. E eu simplesmente saí. 3 meses depois, eu Meu inaugurei a Unique. Foi muito rápido. Muito rápido. Isso realmente foi muito rápido. Mas... assim, foi acontecendo também, Sim. né? Deu realmente tudo muito certo. Sim. Mas Isso é um era... processo Isso é muito difícil. importante, né? Quando tudo vai acontecendo, que vai tudo redondinho, a gente Sim. sabe que dá paz no coração e a gente sabe que Exatamente. Deus tá no negócio, tá Exatamente. acontecendo, tudo tá fluindo. E se tu puder descrever hoje pra nós, assim, o propósito da Unique, tu já falou um pouquinho pra gente, né? O que tu sentia, quais eram as necessidades que tu sentia em relação ao paciente, né? Por que tu queria atender melhor? Então, como que tu vê hoje a Unique nesse modelo que tu construiu, desde o nome que foi pensado, né? Tudo que tu construiu, por que tu construiu nesse modelo de clínica, né? O Unique, odonto e saúde integradas. Qual é o propósito da Unique dentro de tudo isso? Acho que definir a Unique em uma palavra é experiência. Né? A nossa proposta é que o paciente tenha uma experiência em saúde dentro da clínica. Né? Que a gente tenha esse tratamento humanizado, né? Voltado totalmente para o paciente. Né? Como é que eu pensei, como é que eu idealizei isso? Eu precisava de uma equipe de colaboradoras altamente capacitadas, né, para que a gente tivesse um diferencial no mercado, né? A gente tem muitas clínicas em Santo Antônio hoje, muitos profissionais muito bons, né? Então eu precisava de alguma coisa diferente, né? Então foi aí que eu pensei também no Unique, né, no nome. Pensamos juntas, aliás. Mas o Unique vem disso, assim, de único, de exclusivo, de diferente. Né? Então, pensando em oferecer essa proposta para o paciente, né? De uma experiência diferente, de uma experiência envolvendo saúde. É uma clínica que tem todas as especialidades odontológicas, mas eu tenho também nutrição, massoterapia, enfermagem, biomedicina. E muito legal que a gente conversou nos bastidores, tu comentou que tu não tem secretária, né? Não. Tu escolheu nesse primeiro momento não ter secretária. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente, para nós fazermos esse contato direto com o paciente, né? Isso é muito nós legal. entendermos as necessidades deles. O olho assim, no olho, ótimo, né? Exatamente. O cafezinho, atendimento, Isso. senta aqui, vamos conversar. Isso, a gente até deixa um tempo maior entre os atendimentos para que a gente possa ter justamente essa conversa com o paciente, né? Para entender a necessidade do paciente. Muitas vezes os pacientes vão lá
na maioria das vezes, para resolver um problema, né? Então, eu acho muito importante isso, que a gente dê atenção pro paciente, que a gente escute um pouquinho no paciente. A vida tá tão corrida, né? A vida tá tão corrida. Exatamente. E a gente quer tudo pra ontem. E muito no automático, na verdade, né? Tanto o atendimento, né? Nós com eles, quanto eles com a gente também. Às vezes, os pacientes... isso também eu notava muito. Como o tempo de atendimento era muito pequeno, né? Eu não conseguia conversar. Tinha muitos elementos importantes para a consulta que os pacientes não me passavam. Né? Às vezes estava fazendo um bruxismo severo, estava, né, super estressado, passando por um super problema e eu não conseguia ajudar totalmente, né? Porque bruxismo, por exemplo, é uma questão que precisa de outras áreas, né? Para a gente conseguir resolver. Né? Então, Colocar outras áreas junto. Tu precisava tratar pontual, mas sabia que tinha um restante. Um problema maior, né? E o paciente, às vezes, naquele curto período ali que a gente estava conversando, eu ia descobrir isso lá pela 3ª, 4ª consulta. Olha só. Né? Então, que são informações importantes. Isso é uma questão que a gente tenta bastante ali, né? Sim. E com base nisso, Roberta, foi onde tu resolveu criar o projeto NIC 30? O que foi a necessidade que tu sentiu, assim, que precisava nascer esse projeto? O projeto NIC 30, a gente bolou quando a gente fez 30 dias de clínica. Olha só, tudo muito rápido, muito intenso, né? A gente queria... Sempre nessa ideia, assim, de diferente, de exclusividade. De inovação, a gente queria dar uma transformada na vida das pessoas. A nossa ideia inicial era para fazer voltado para as noivas, né? Pensando no casamento, 30 dias de tratamentos, né? Que envolve a nutrição, massoterapia e odontologia. Então, se tu, em 30 dias, né, fizer uma dieta, acompanhar, né, com acompanhamento nutricional, né? Exatamente, de se comprometer, mais somado, né, a massagem, né, somado à atividade física. Aí faz um clareamento, que já aumenta a autoestima, né? Realmente faz uma grande diferença na vida das pessoas, né? Só que daí depois a gente deu uma mudada, assim, uma alterada, que isso não precisava ser só para as noivas, poderia ser para os noivos, madrinhas, formandas. A mãe da noiva, mãe da noiva, esses enfim. momentos ficam eternizados, né? Sim. E tu tem que estar tu vai estar na tua melhor versão, no teu melhor dia, e às vezes tu vai chegar lá descontente. E nada melhor do que contar com profissionais excelentes, porque eu sei que tem algumas coisas que até eu quero convidar a Elisa também para estar aqui conosco, mais no quadro Espírito da Coisa, né? Quando a gente vai falar também sobre saúde e essa parte da nutrição. E tem um dia, trocando uma ideia com ela, ela comentou que as pessoas, às vezes, comem as emoções, né? E tem essa questão da pessoa estar ansiosa por aquele evento. Olha só. E aí, né, tem toda... Então, vocês acompanhando de uma maneira bem profissional mesmo, mas dando esse atendimento humanizado, a pessoa já vai se sentir acolhida também. Sim, muito Muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E, na verdade, a gente parou e pensou, não, mas não é também voltado só para as pessoas que têm alguma coisa. Pode servir para um start, né? Exato. Não, quero mudar o meu estilo de Justamente vida. também por aquilo que a gente falou, que tá tudo muito corrido. As pessoas querem as coisas para ontem. Então, em 30 dias, se eu me comprometer, já, olha, melhorou algumas realmente, coisas. Se a pessoa se compromete, dá uma diferença. Claro. Né? Então, é um start, assim. Até porque, se não me engano, vocês devem saber, são 21 dias que o cérebro demora a se acostumar, né, com uma nova rotina. Exatamente. Então, vai ser o primeiro passo, realmente. Adorei. Para ser progressivo, eu acho que tudo que é muito radical é difícil, né, de manter. E o nosso corpo não aguenta depois. Aí tu pensa assim, chegou nos 30 dias, passou meu casamento, tchau. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Não pode ser assim, né? Tem que continuar. Ótimo, excelente. Adorei também. Eu também. Muito legal. E, Roberta, nós falamos bastante sobre as coisas boas, né? Como é bom falar de coisas boas, que deu tudo certo, mas quais foram os desafios que tu teve desde o início da tua trajetória até, de fato, abrir a Unic? Conta pra nós. Até porque tu comentou que é a primeira na família, né? Então o caminho se torna mais difícil. Sim. E também pela questão, já complementa falar pra nós, porque às vezes a gente pensa assim, empreender é só abrir uma empresa, né? Só abrir uma empresa. É fácil. É fácil, né? Mas eu quero dizer assim, parece que às vezes no ramo da saúde, porque a gente não aprende a ser empreendedor, né? A gente não aprende a empreender.
E todo mundo empreende no momento que tem uma profissão. Então, conta pra nós um pouco desses desafios aí. Apesar de eu, né, ninguém ser da área da saúde da minha família, mas a família é de empreendedores, né? Meus pais, meu irmão, meu marido. Então, eu acho que, de repente, isso também já estava um pouquinho no sangue, né? Isso. Com certeza. Então, assim, realmente eu achei muito difícil pré-Unic, né? Desde quando de quando ela foi idealizada, a parte burocrática é realmente muito complicado, principalmente se tratando de uma clínica, né? Além da odontologia, ocorrem procedimentos de enfermagem, de biomedicina, então eu precisava de uma burocracia, e precisa mesmo, na verdade, né? Então isso é muito complicado, muito demorado. E eu peguei também a fase do final de ano ali, que era férias. Então, isso me dificultou bastante. A questão de obra, de orçamento. Eu tive muito medo, muita ansiedade, né? Se ia dar certo, se o orçamento, né, que eu tinha feito, né? O planejamento do investimento, se isso ia funcionar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Passaram-se os 3 meses e tudo funcionou. Só que eu acho que o desafio maior veio depois, assim. Né? Eu acho que depois que ela nasceu, nunca mais eu parei de pensar nela. Né? É mais um filho, assim, é muito engraçado. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil. E eu sou virginiana raiz, perfeccionista, focada. Então, a minha sensação é que eu nunca tô dando conta de tudo, sabe? Sempre tá faltando alguma coisa. Ou é com o filho, ou é com o marido, ou é com a casa, ou é como filha, né? Sempre tá faltando alguma coisa, assim. Falta a Roberta pra algum ladinho. Mas acho que tô indo bem. Que bom, mas isso não é só tu, não é só as virginianas. Não, Eu acho que toda acredito. mãe, empreendedora, mulher, esposa, amiga, filha, a gente tem esse sentimento de que a gente... E realmente a gente não dá conta, né, de tudo. A gente tenta fazer o nosso melhor em todas as áreas e tá tudo bem. E, Tá na tudo verdade, como tu comentou, o investimento, né, que tu fez na Unic, eu acho que o investimento maior mesmo é o tempo de qualidade depois, né? Porque assim como tu pode ter o teu negócio e tu pode fazer teus horários, tu vai conforme a tua necessidade, tu consegue priorizar a tua casa, mas ao mesmo tempo é como tu disse, não tem como acordar mais descansada, né? Hoje eu não vou fazer nada, porque tem outras pessoas te esperando. Exatamente. E eu acho que o empreender é justamente isso, né? A gente não descansa mais, é um segundo filho. É um segundo filho. Essa é a impressão que eu tenho. A gente não descansa mais, a gente pensa 24 horas. E isso, ao mesmo tempo, é bom, porque é tão bom ver os resultados da gente, né? Não, com certeza. Os frutos Os vêm, frutos, né? Os frutos vêm. É muito. A gente tem que ir ligando e desligando as chavinhas, né? Agora ligou a chavinha de Isso. mãe, agora ligou a chavinha de esposa, agora ligou a verdade. chavinha de empreendedor. Porque se a gente ficar sempre com a chave ligada, vai dar curto, Vai, né? vai, Nessa vai. cabeça Eu empreendedora. tô aprendendo isso aí, eu ainda chego lá. Mas esse é o caminho. Eu já Mas tô tu vai mais ver. evoluída nesse, porque eu tenho que estar toda a vida ligando, desligando, Ligando, a chavinha. desligando. Depois que esse episódio for ao ar, tu mostra pro teu menino. Vou mostrar. O meu afilhado disse, ô Dinda, tu tem um canal no YouTube? E a minha irmã olha assim, José Pedro, mas ela é adulta, do tipo assim, tu não. Vamos trazer ele pra conversar com a gente, No já te espírito falei. da coisa, a gente traz ele. Querido. Isso é bem importante, né, Roberta? Trazer que a gente já conversou, assim, integrar a família, integrar o esposo, os filhos, porque para nós é mais importante nesse sentido, né? Ter eles Próximo. junto, próximos, Sim. né? Ter como parte, né, do negócio. Porque se eles não estiverem bem, a gente não tá bem. Não. Né? A gente não consegue estar bem se eles não estão contentes com aquilo que a gente está fazendo. É um complemento. verdade. A gente Sim. gosta de trabalhar, a gente gosta de ter as nossas profissões, mas para a Tem que ser mulher com nada faz propósito, né? sentido se eles não estiverem contentes, né? E na verdade é isso que vai ficar. Com Legal. certeza. Ô, Roberta, e se tu pudesse elencar, assim, acertos e erros como uma dica para quem for... para o próximo empreendedor que vai estar vendo esse vídeo, vai se identificar contigo, tu tem, assim, algum caminho, acertos, erros que tu poderia deixar, assim, como uma dica para eles? Uma dica... Uma dica, um conselho. Eu acho conselho, que
tem que se cercar de pessoas, né? Assim, por exemplo, né, olhando pelo meu caso, assim, da clínica mesmo. Funcionou a clínica se formar em 3 meses porque eu estava muito bem assessorada, né? Desde a equipe, desde a arquiteta que eu escolhi, né? Enfim, que fez o projeto, que selecionou os profissionais que iam estar dentro da clínica. Então, eu acho que, assim, a rede de apoio, né? Isso é uma dica, né, que eu posso dar, que é muito importante, né? Ótimo. E a Unic, ela é uma equipe... Eu tenho uma equipe de colaboradoras, né, comigo. E ela também foi muito pensada. Eu fiquei muito tempo... Essa também foi uma das partes mais difíceis, assim, para mim. Eu tinha em mente, né, eu tenho essa consciência, assim, de que para eu estar oferecendo uma experiência em saúde, né, eu precisava de ótimos profissionais do meu lado. Que né? se equilibrassem a ti, né? Exatamente. Né? A gente precisava vender alguma coisa que estivesse à altura disso. Né? Então, os profissionais que vão estar junto contigo, né? Tu não consegue fazer nada sozinho. Tu precisa em qualquer negócio, tu vai ter em algum momento, algum colaborador. Né? Então, eu acho que esses colaboradores precisam estar na junto mesma contigo. sintonia. Estar em sintonia. Aquilo que a gente fala aqui. Tem que estar vibrando na mesma sintonia pro radinho funcionar. É energia, né? Na mesma energia. Então, e é isso que eu digo, assim, para as gurias. Nós somos em 9 hoje dentro da Unic. E eu preciso, assim, delas. Elas não viram as costas e vão embora, né? Elas são do time Unic. É um né? pedacinho de cada uma, né? Nós vibramos juntas, umas pelas outras. Também envolve o lado pessoal ali dentro. É impossível, não, Com né? certeza. A gente convive muito tempo juntas. E então, eu acho, assim, as pessoas que vão estar contigo no teu negócio é muito importante. Né? Excelente. Excelente. Quando ela falou ali que ela pegou o período de férias, que tinha muita gente de férias, até a guriazinha que foi fazer o logotipo tava de férias. Tava. Me chamou e eu tava de férias. Eu tive que esperar uns 20 dias, mais ou menos. Que mentira! Foi? Que mentira! Eu disse, não, eu acho que era uma quinta, eu disse, não, segunda eu tô voltando, foi bem rapidinho. Tá bom, deixa assim. Deixa abaixo, deixa abaixo, amiga. Coisa boa esse papo, coisa boa te ouvir, Roberta, que bom. É tão gostoso a gente ouvir pessoas que realmente estão já trilhando um caminho para inspirar outras que querem realmente, né, abrir o seu negócio, que querem ter uma vida diferente. E é esse o nosso propósito aqui, trazer profissionais que inspirem outras pessoas a ter uma vida melhor, a ter dar um passo diferente, né? Como eu comentei, a gente não aprende a empreender. Infelizmente, o empreendedorismo a gente aprende na dor, no dia a dia, no fogo, né? É no fogo que se derrete o ouro, como a gente fala. E que bom. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vamos encerrando, então, o segundo episódio da Alma do Negócio. Ouça, assista, deixa o teu comentário aqui também nas nossas redes sociais. Sigam as nossas redes sociais. Sigam a Unic. Isso, @Unic, _odonto e saúde. Isso aí, entre em contato para saber todos os serviços. Sigam a Alma Collab, sigam o Estúdio AlmaCast. Isso mesmo. E muito obrigada, gente, por todos que assistiram até aqui, por todos que já ouviram, que acompanharam. E comente aqui embaixo o que mais gostaram do episódio e mais assuntos para os próximos episódios. Isso mesmo. Obrigada, Roberta. Eu que agradeço. Obrigada, gurias. Obrigada.